A retomada das atividades econômicas impõe desafios a trabalhadores e empresários. Além dos cuidados para evitar o aumento da contaminação pela Covid-19, é preciso se adaptar às novas rotinas. Aos poucos, estados e municípios têm adotado medidas de flexibilização do isolamento social. Com o passar dos meses, setores da economia voltam a funcionar gradualmente. Mas o que é boa notícia para alguns se transforma em novo problema para outros. É o caso de Altina. Trabalhadora autônoma, ela não tem quem cuide da filha. As escolas e creches do Distrito Federal estão com atividades suspensas desde março por causa da pandemia. E não há previsão de retorno. Eu não tive escolha. O que eu encontrei de solução foi deixá-la com quem tivesse disponível a me ajudar em cada dia. Então, é um dia de cada vez. Tem dias que o avô fica, quando ele pode. Existem algumas tias que têm disponibilidade uma vez ou outra na semana, porque a carga horária está reduzida no serviço delas também. A falta de lugar para deixar os filhos não é o único desafio. Em várias cidades, a reabertura das atividades provocou um aumento de casos da doença. E a possibilidade de conviver com o vírus e arriscar uma contaminação assusta. Quem sai para o trabalho muitas vezes enfrenta transportes cheios e nem sempre encontra um ambiente totalmente seguro quando chega ao serviço. A colaboração dos empresários também é fundamental. Vitor tem uma empresa de publicidade com 16 funcionários. Para reduzir os riscos, ele organizou o retorno em turnos, com uma pessoa em cada departamento. Segundo o empresário, é preciso ter bom senso para garantir um retorno seguro e mais tranquilo para todos. Uma vez que voltar, fazer o teste em todos os funcionários, isso tudo é instintivo, isso não é regulatório. Algumas coisas são, outras não, mas se você usar do seu instinto hoje, nas empresas menores que você trata como trata a sua família, isso tudo, esse caminho fica muito claro. Então, é isso que a V Comunicação tem feito. Bom, e sobre esta flexibilização e o retorno ao trabalho durante a pandemia, a gente conversa agora ao vivo com o advogado Marcos Malaquias. Doutor Marcos, muito obrigada pela participação, obrigada pela disponibilidade. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a disponibilidade da TV Justiça e oferecer esse espaço. Bom, nós acompanhamos na reportagem, o empresário citou ali bom senso. Só que às vezes o bom senso ele não é respeitado. Então eu queria que o senhor explicasse do ponto de vista de obrigações legais da empresa. O que a empresa precisa fazer para garantir a saúde do funcionário? Bom, de fato, o contrato de trabalho ele prevê como um dos temas de altíssima relevância a garantia da saúde, segurança e o meio ambiente do trabalho favoráveis à prestação de serviço. Nesse caso específico da pandemia, a empresa ela precisa realmente ficar atenta à questão da possibilidade, né, e uma tendência do Poder Judiciário em reconhecer a Covid-19 como uma doença ocupacional. Diante disso, há a obrigação, então, da empresa de fornecer equipamentos de proteção, de fornecer treinamentos, esclarecimentos, fiscalizar a utilização desses equipamentos, fiscalizar o cumprimento das normas internas eventualmente dispostas sobre a utilização dos testes, enfim, desse monitoramento da saúde dos quadros clínicos, né, dos seus empregados, para que numa eventual ação trabalhista ou numa eventual diligência, né, por parte dos órgãos do poder público, ela realmente não seja e nem corra o risco de ser penalizada. Bom, falamos das obrigações das empresas, dos empresários, mas os funcionários também precisam fazer o dever de casa e têm obrigações também, claro, imagino, né? Sim, de fato, o contrato de trabalho, ele tem como uma das suas principais características o fato dele ser sinalagmático. E isso significa o quê? Os direitos e obrigações são para ambas as partes. Então, tanto o empregado quanto o empregador, eles têm obrigações, sobretudo nesse momento, né, de pandemia, de guardar, então, essa observância. No caso do empregado, ele precisa observar as normas de segurança, ele precisa colaborar com a empresa na aplicação dessas normas e aí, nesse caso, contribuir para que a utilização desses equipamentos e os esclarecimentos fornecidos pela empresa, eles sejam realmente efetivos.
Agora, nós vimos em alguns estados, né? Alguns estados estão recuando na flexibilização porque começaram a reabertura e aí houve uma explosão de casos de Covid-19. Isso aconteceu aqui no Distrito Federal, também tivemos em Curitiba, né? Em Curitiba, o número de casos triplicou. As empresas, elas devem seguir as orientações dos governos estaduais e seguir essa abertura. De acordo com essa abertura, retomar os trabalhos nas empresas. Como é que funciona? Porque não sei se há uma fiscalização efetiva em relação a isso, a esse aumento de casos, que isso pode também interferir, impactar no funcionário. Como é que fica essa questão, doutor Marcos? Bom, de fato é um tema de bastante complexidade, porque normalmente as autoridades públicas elas baixam decretos e normativos que têm um caráter genérico, né? E aí, em relação às especificidades de cada empresa, fica a cargo do empregador dispor sobre isso. Inclusive, a medida provisória 927 a 936 de 2020, estabelecendo a possibilidade de acordo individual, né, com os empregados, celebrados entre a empresa e os empregados, inclusive dispensando a figura do sindicato. Ou seja, há uma margem de negociação entre empregados e empregadores. Nesse caso específico, em relação ao retorno, essa possibilidade de negociação pode ser utilizada, porque a depender da especificidade da atividade a ser desempenhada ou da preocupação com o cuidado e a saúde e integridade dos funcionários, é possível que a empresa entenda por fazer um retorno gradual. E aí, essas medidas provisórias, inclusive, elas trazem essa possibilidade de uma redefinição de turnos, de uma redefinição de jornada de trabalho. Então, isso pode realmente ser negociado para que esse retorno ao trabalho seja feito com a maior cautela e maior segurança para o empregado possível. Doutor Marcos Malaquias, muitíssimo obrigada. Doutor Marcos, advogado trabalhista, deu várias orientações para a gente sobre essa questão. Boa tarde para o senhor, uma boa tarde. Obrigado, uma boa tarde a todos.